o que eu vou fazer aqui. Então, olha só, eu vou começar por essa parte aqui, ó, como se fosse um porta-treco retinho, certo? Essa parte do meio, que é a parte maior e reta, eu vou precisar, ó, eu já trouxe adiantado, tá, gente? Pra gente não perder tempo com passos repetidos. Eu vou precisar de uma base e de 4 laterais, certo? Lembrando sempre que eu tenho sempre 2 laterais maiores e 2 laterais menores. Tá vendo aqui o degrau, ó? Então, eu vou ter 2 desse tamanho aqui da frente e 2 desse tamanho aqui de trás. E uma base. O que que eu vou fazer com todas essas peças? Eu vou colar o tecido centralizado, ó. Eu passo cola branca. Dica número 1, vamos anotando. Cola branca para artesanato sem diluir, certo? E sempre que eu vou passar cola, eu uso um papel de rascunho. Posiciono o tecido na mesa e colo centralizado, ó. Vou alisar, primeiro eu dou uma alisadinha com a mão, depois eu venho com uma espátula, a espátula sempre deitada. Depois que eu colei centralizado, alisei bem, eu vou cortar, ó, 3 dos lados, então, um lado maior, um lado menor e o outro lado maior. Deixando apenas uma sobrinha de tecido, ó, que eu vou fazer a viradinha para dar o acabamento aqui em cima, que é o lado onde vai aparecer na minha peça. Com a cola branca, ó. E eu fiz isso em todas as minhas partes da lateral. E na minha base, eu cortei rente os 4 lados, tá? Esse refile, esse corte rente, eu posso fazer tanto com cortador circular, como eu fiz, quanto com uma tesoura, certo? O que que eu vou fazer agora? Eu vou colocar um do lado do outro aqui para eu ver quais são os 2 menores. Aí, eu vou ver que ele tem aqui 4 milímetros de diferença. Eu vou separar aqui os 2 menores, porque eu começo a montar essa minha caixinha pela lateral menor. Trago aqui a fita crepe. Deixa eu pôr a fita crepe desse lado para ficar na minha mão. Ó, e eu posiciono já a fita crepe aqui embaixo, ó, nas duas. Venho agora com o pincel. E vou... Passei cola, ó, na espessura do papelão. Vou vir aqui, vou posicionar essa parte bem na espessura do meu papelão, ó. Dá pra ver direitinho? Bem na espessura. E vou abaixar minha fita crepe com uma certa tensão. Ó, baixo, puxando a fita crepe. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, segurando, né? Porque ela ainda tá úmida a cola, né? Ela não tá ainda... Vou posicionar aqui, vou fazer viradinho pra câmera, depois eu viro. Porque o ideal é eu fazer essa parte virado pra mim, porque assim eu consigo visualizar o que eu tô onde eu tô colando aqui, ó. E vou puxar a fita crepe. Coloquei essas duas, vou virar, posiciono ela assim, ó. Se eu vejo que a fita crepe ficou frouxa, eu ponho mais uma. Posiciono ela, a minha caixinha, semi-pronta, e eu vou passar cola nos 3 lados restantes aqui, ó. E é um papelão cinza de 1,9. Coloquei uma fita crepe aqui, eu vou posicionar primeiro, ó, aqui nessa pontinha, ó, alinho bem direitinho nessa pontinha, e aí abaixo a fita crepe. Trago a outra pontinha, alinho bem aqui, ponho a fita crepe. Depois que eu alinhei as pontinhas aqui em cima, certinho, eu vou alinhar aqui embaixo, alinho certinho e vou preencher de fita crepe. Opa! E a fita crepe, lembrando, sempre tensionada, tá, gente? Outra dica, que faz muita... Então, eu vou fazer isso com a outra lateral também. Enquanto eu faço a outra lateral, que é a mesma coisa...
aula. Olha só. Caixinha prontinha. Já tá quase nascendo um porta-treco, né, Luiz? Vou deixar reservado um pouco e eu vou vir. Ó, eu trouxe tudo separadinho, ó, anotado. Vou vir pro acabamento dessa caixa. Eu tenho 4 partes no papel cartão, que são meus 4 lados. Apesar dele não aparecer inteiro, ó, tá vendo? Depois que eu colar as caixinhas laterais, ele não vai aparecer inteiro, mas eu preciso fazer o acabamento inteiriço, certo? Vou pegar essas minhas 4 partes e vou unir uma na outra. Olha, mas vou deixar 1 milímetro só para que ele faça a vira, ó. Dessa maneira, desse jeitinho aqui eu vou fazer, ó. Unir as 4. Ó, todas as partes unidas uma na outra. Deixa eu só pegar aqui um pedacinho de tecido. Aqui, ó. Pronto. Depois que eu unir todas as minhas laterais, eu vou colar o meu tecido centralizado, ó. Já trouxe até colado, porque é só colar, tá? Do jeitinho que a gente colou na lateral da caixinha, eu vou colar aqui. Colei centralizado e eu vou cortar fio de cabelo nas 2 pontas grandes, ó, do lateral maior, ó. Faço o fio de cabelo nessas 2. Feito o fio de cabelo, eu vou virar uma lateral maior e uma lateral menor. Com cola branca também, ó. Cola branca aqui no papel cartão. E eu dou uma leve sujadinha aqui no tecido, ó. E com uma espátula, essa é uma dica também que eu gosto muito de falar. Sempre traz a espátula para trazer o tecido, porque assim a espátula, ela traz mesmo, ele fica bem encostadinho no papelão, para não ficar um certo espaço, assim, como se fosse uma bolha, né? Se você não vira. E o cantinho, né? Trago, dou uma leve empurradinha para dentro com a espátula e abaixo. Do outro lado também, uma leve empurradinha e abaixo. Vou fechar uma lateral menor também, ó. Passei cola aqui no papelão e vou passar uma sujinha de cola aqui no tecido também. Barra do Piraí, Rio de Janeiro. E com a espátula também trago, certo? Deu pra ver? Porque essa é grande, né? Tem que andar com ela. Feito isso, essas 2 partes eu deixo essa sobra de tecido mesmo, ó, uma lateral menor e uma lateral maior, porque agora a gente vai colar. Sabe a caixinha que nós acabamos de unir? Olha o que nós vamos fazer, ó. Passar cola em cada lateral e eu vou começar colando, ó, por essa parte onde tem a sobra de tecido, porque aí eu centralizo bem o papel cartão no espaço do meu papel, da minha caixinha, deixando só de sobra o tecido, aliso bem, aliso, deixa eu pôr um pouquinho mais pra cá, isso, aliso bem, e eu já coloco fita crepe, ó, aqui em cima, onde vai unir essas 2 partes. E nessa sobrinha de tecido, eu já passo cola, aqui ele já gruda já, e com a espátula, puxo pra cá. Eu vou passando cola. Nesse momento, pode ser uma quantidade de cola, gente, um pouquinho maior, tá?
Pronto, gente. A caixinha tá prontinha. Prontinha. Então, a caixinha interna já tá pronta. Vou deixar ela aqui descansando agora. E eu vou fazer esses meus bolsinhos, essas minhas caixinhas laterais. Gente, vamos lá. Deixa eu só pegar aqui. Aqui eu vou dar uma dica de corte. Eu vou precisar, para fazer cada caixinha dessa, ó, 2 partes. Eu fiz uma com recorte aqui especialzinho e outra reta. Posso fazer as 2 retas? Pode. E vou precisar de 2 triângulos como esse aqui, certo? Eu posso fazer essa parte aqui reta? Posso. Posso fazer arredondada? Posso. Então, o que que eu preciso fazer para isso? Para definir que desenho que eu quero na minha lateral. Oi, Neuci. Aqui eu já risquei direto no papelão, mas você pode fazer o molde num papel cartão, tá? Então, eu faço o desenho que eu quero do formato. Eu faço o desenho que eu quero e eu risco, né? Eu posso riscar direto no meu papel, no papelão cinza. Posso fazer o molde no papel cartão e passar pra cá, ó. Sem problema. Posiciono uma régua. Para o corte do papelão, é bem interessante que seja uma régua de metal, certo? Quando eu vou usar, outra dica, gente, estão anotando? Quando eu vou usar o cortador circular para tirar o excesso de tecido, eu uso uma régua de plástico para não estragar o fio da minha lâmina. Para cortar o papelão, eu uso uma régua de metal. E eu vou passando o meu estilete, ó, já fiz, abri o corte, eu vou passando, ó, várias vezes, até que eu percebo que ele vaza. Venho na outra parte do desenho, ó, aqui já vi que ele vazou, que ele cortou, aí é só vazar. Eu não preciso de força nessa mão aqui do estilete. Eu preciso de firmeza nessa mão da régua. Preciso que meus dedos estejam longe da rota do estilete. E leveza nessa mão do estilete, ó. Porque aí eu vou passar várias vezes. Ó, pronto. Cortei. Esse é um papelão de 1,9, não é tão duro assim. Ó. Certo? Cortei. Então, aí você pode fazer o desenho que você quiser. Tem que fazer o mesmo desenho no papelão cinza e no papel cartão, certo? Vamos lá. Então, eu vou pegar as minhas 2 partes e eu preciso unir essas 2 partes com uma régua de 2 centímetros. Um gabarito de 2 centímetros. Ó, vou trazer aqui uma fita crepe e eu vou unir. Eu posiciono aqui o meu gabarito, ó, seguro bem para ele não afastar e eu ponho o meu papel, minha fita crepe por cima. Vou colocar 3 camadas de fita crepe, porque eu quero essa coifa, tá? Esse espaçamento entre uma parte e outra do papelão, a gente dá o nome de coifa na cartonagem, tá bom? Então, ó, esse excesso de tecido... perdão, gente. Esse excesso de fita, ó, é só tirar. A gente só tira com o estilete, certo? Então, ó, já tá prontinho. Agora eu vou revestir. A gente vai, ó, passa a cola em um dos lados e aqui na coifa. Gente, sempre assim, ó, posiciona o tecido na mesa e traz o seu papelão, porque aí você consegue enxergar aonde você tá colando, para não colar torto e depois ficar faltando o tecido no papelão, tá? Posiciona, alisa sempre primeiro com a mão e vem com a espátula, ó, alisa bem. Aqui tá a coifa, eu venho, marco a coifa de um lado e marco a coifa do outro, sem puxar o tecido para ele não esticar. Pra de novo qual é a peça, tá? Ó. Passei cola do outro lado e vou trazer o tecido com delicadeza, sem repuxar, pra ele não sair aqui dessa marcação da coifa, ó. Vou trazer bem pertinho. Tá vendo que ele fica marcadinho pra ele poder ficar ali. Agora, vou refilar
um pedaço aqui. Vou deixar tecido na minha... nessa parte da coifa, eu não vou refilar o tecido, eu vou deixar, ó. Então, eu vou tirar um pedaço aqui. Ó, corto fora aqui. Opa. E corto fora aqui, ó. Tá vendo? Eu deixei, ó. Deixei tecido, tá bom? Do outro lado, eu faço a mesma coisa. Tiro. Gente, daqui a pouco já falo um oi pra todo mundo, tá bom? Vou fazer essa parte, aí a gente dá uma paradinha de 2 minutinhos pra bater um papo. Nessa parte aqui de cima, que tem o meu recorte, eu vou fazer um corte diagonal aqui, ó, onde tem essa quebra. E vou fazer um corte diagonal aqui, onde tem essa quebra. Ó. Ele vai ficar dessa maneira. Tiro o excesso daqui, tiro o excesso daqui. Não preciso de tanto tecido. E eu vou fazer a vira, ó. Vou virar primeiro aqui em cima. Cadê minha espátula? Vocês também vão fazendo bagunça na mesa quando estão trabalhando? Começa tudo bonitinho, tudo arrumadinho e daqui a pouco tá uma bagunça? Ó, virei aqui em cima, virei o outro. E essa parte aqui eu vou fazer aquele acabamento do fio de cabelo, ó. Eu empurro um pouquinho pra dentro e abaixo. Aqui de novo, ó, empurro um pouquinho pra dentro e abaixo. Como eu já tinha passado um pouquinho de cola aqui no tecido, ele une um no outro. E agora, eu vou passar uma colinha geral aqui, ó. Aqui eu vou virar com o dedo, porque a minha espátula não entra ali, ó. Mas eu tomo cuidado para não ficar nenhuma sobra de tecido. Viro aqui, viro esse pedacinho pequenininho. E aqui eu tenho mais uma dica. Ó, vou fazer um barulhinho, tá? Eu vou dar uma marteladinha aqui, ó. Porque aí ele diminui a altura dessa junção. E o restante é só virar. Certo? Ó, dessa maneira. Viro com a espátula. E aqui também. Prontinho. Essa parte já tá também prontinha. Os meus 2 triângulos, ó, eles são assim, né? Todo no papelão cinza. Eu colei o tecido centralizado. Refilei esses 2 lados maiores, esse lado pequenininho, e deixei a sobra de tecido aqui em cima. E aí, eu virei igualzinho a gente fez na lateral da caixinha, certo? Vamos estruturar agora essa... Só acho minhas coisas na bagunça. Ai, ai, ai. Olha, eu vou pegar aqui a minha lateral, vou passar cola branca nas 2 laterais maiores e aqui na de baixo. Vou trazer, ó, deixa eu ver um jeito de eu fazer para poder vocês enxergarem bem. Sim ou assim, me falem se dá para enxergar. Vou fazer de lado. Eu vou posicionar, ó, bem aqui na, ó, aqui a minha parte da frente, né? Eu vou posicionar um pouquinho para baixo, um pouquinho entrando na coifa. Posicionou? Vou trazer a outra parte, ó. Puxa bem. Eu já vou levantar para vocês poderem enxergar, ó. Ó. Aqui e aqui, ó. Essa parte menorzinha, eu quero que ela encaixe bem certinho aí na coifa. E aí, eu ponho, seguro firme, ó, ajeito, ainda dá pra ajeitar. Seguro firme e puxo a minha fita crepe. Aí, agora sim. E puxo a minha fita crepe. Ela fica até um pouco esticadinha, mas ela tem que ficar firme. Essas fitas eu não vou precisar tirar depois, eu posso deixar elas aqui estruturando. Vou fazer a mesma coisa com o outro. Então, a minha caixinha lateral já tá estruturada. Eu vou fazer isso 4 vezes. As outras já estão prontas, né? Mas, ó, eu vou fazer isso 4 vezes. Depois que eu fizer, estruturar as 4 vezes, eu vou já fazer o meu acabamento. Olha só. O acabamento,
eu preciso de uma parte de papel cartão igualzinha a essa, ó, aqui, ó. Eu preciso de uma parte de papel cartão, que eu vou colar o meu tecido centralizado, e eu vou fazer a mesma viradinha do tecido aqui em cima, igualzinho a gente fez aqui, ó, tá bom? Na caixinha. Deixei essa parte sem colar para que eu mostre como que a gente vai colar aqui, ó. Então, eu virei essa parte de cima e eu tenho que virar essas duas partes laterais, ó. Então, eu passo cola aqui, inclusive no tecido. E viro aqui também, retinho. Eu preciso que essa parte de sobra de tecido seja grande, ó. Aqui ela tá com 3 dedos, ó. Vamos ver até em centímetros quanto dá pra você ter uma noção melhor, ó. 5,5 centímetros, certo? Ela precisa ter uma sobra bem grandinha. Então, eu vou fazer isso. E eu tenho também 2 acabamentos desse em papel cartão para fazer aqui na minha lateral. Que eu vou revestir, colar o tecido centralizado e vou virar só aqui em cima. Esses 3 lados, ó, eu deixo com sobra de tecido para que a gente possa abraçar a peça. Vamos lá, abraçar a peça. Cadê a minha peça? Aqui, ó. Então, eu pego essa pecinha que eu acabei de fazer. Lembrando que eu vou precisar de 4 dessas, tá? Você vai repetir esse processo 4 vezes. Ou se você não quiser fazer em todas as laterais, fazer só em 2, não tem problema. Passei cola, passo cola aqui, passo cola nas 2 laterais e um pouquinho aqui embaixo. Então, primeiro eu vou colocar essas daqui que tem a sobra de tecido para eu abraçar. Alinho bem aqui em cima. Já segurei. E aqui, as laterais a gente vira. Tá vendo que aqui ficou muito grande o tecido, ó? Ficou uma pontinha? Eu posso tirar com a tesoura, certo? Pronto. E aqui embaixo, ó, vou colar abaixo. Opa, fugi da câmera. Abaixo essa parte, dobro uma pontinha pra lá, uma pontinha pra cá. E seguro com a fita crepe, certo? Mais uma vez. Mais uma vez. Vou fazer a frente agora. A minha frente, essa parte onde está o recorte. Lembrando que lá no começo a gente fez, né, o corte dessa parte. Você pode fazer ela reta, você pode fazer ela arredondada. Fica bem a seu critério. Passei cola, eu passei com o rolinho, mas eu não tirei o excesso de cola, tá? Eu deixei, ó. Eles são cortados exatamente do mesmo tamanho. Então, eu posiciono ele bem certinho aqui. E dá-lhe fita crepe. Então, o que que eu vou fazer agora? Cola pra que te quero, ó. Cola branca. Espalho. Bem nos cantinhos. E eu deixei em todos eles, ó, 1,5 centímetro da base pra dentro. Ó, então, eu alinho aqui 1,5 centímetro. Alinho certinho. E vou colocar fita crepe pra segurar. Coloco a fita crepe aqui. Coloco fita crepe. Pego um pedaço maior, porque aí eu ponho, ó, uma daqui, puxada pra cá. E uma daqui, bem puxadinha pra cá. Eu vou colocar uma aqui embaixo por enquanto, mas daqui a pouco a gente vai tirar. Certo? Então, ó, eu já tenho, essas 3 eu já tinha trazido colada. Fiz todas as caixinhas, ó. Agora, a gente vai fazer a base giratória, certo? Que é super simples, vocês vão ver, vocês vão adorar. Eu
Eu adorei. Precisar, ó. Logo em seguida, essa parte aqui não tem acabamento, ó, o fundo. Depois eu vou tirar essa fita crepe aqui, tá? Que tá segurando um pouquinho. A parte que vai, a número 1, que eu chamei de 1, que vai direto aqui, a gente precisa de uma base de papelão, de papelão cinza e uma parte de papel cartão, que nós vamos revestir, fazer fio de cabelo nos 4 cantos, igual a gente já fez o fio de cabelo, e virar todos os lados, certo? Virou todos os lados, a gente vai colar uma na outra, ó, dessa forma. Ele está um colado no outro, que eu fiz os dois com o mesmo tecido. Deixa eu mostrar aqui como que ele fica, ó. Tá vendo? Ó, ele vai ficar assim, ó. Eu vou fazer uma já dessa maneira, tá? Vai grudar um no outro. Esses dois aqui que nós revestimos, grudou um no outro. Reserva um pouquinho. A parte do meio, ó. A parte do meio, eu preciso de... Aqui tem 2 papelões, certo? 2 papelões. Eu grudei um no outro para ficar grossinho e eu revesti também, ó. Colei a tecido centralizado, fiz fio de cabelo nos 4 cantos e virei todos os lados. Vou reservar também. A última parte, eu também preciso de 2 partes de papelão cinza. 2 partes. Então, vocês vão ver aqui, ó. Essa aqui é a número 1, essa é a base número 2 e essa é a base número 3. A número 1 e a número 3, elas têm o mesmo tamanho. E a número 2, que é o recheio aqui, ela é um pouquinho menor. Certo? Ó, eu vou passar cola. Sempre usando um papel rascunho. Tiro. Posiciono o meu tecido na mesa e centralizo, ó. Aliso bem. Com uma espátula. E nos 4 cantos aqui, ó. 4 cantos retos, né? 90 graus aqui, eu vou fazer... Passei cola. O cantinho que é o mais interessante, ó. Mais importante de você fazer com bastante cuidado. Dá uma leve empurradinha pra dentro e abaixo. Uma leve empurradinha pra dentro e abaixo. Faço isso sempre espelhado, tá? Para que os cantinhos fiquem virados pro mesmo lado. Fez isso? Ó. Cadê a outra parte aqui, ó? Vai fazer isso 2 vezes e vai unir uma na outra, só passando cola. Pode passar uma quantidade mais caprichada de cola. Segura. Une uma na outra, elas são exatamente do mesmo tamanho. E com uns ganchos, ó, você vai segurando toda a volta, ó, tá? Vai segurando toda a volta. Eu vou deixar ela aqui reservada, porque eu já tenho uma prontinha. Agora, a gente vai fazer o giratório. Então, eu tenho a base 1, base 2 e base 3 externa. Vou posicionar a minha régua bem alinhada aqui nos 2 bicos. Faço um risco no meio. Aqui também. Um risco no meio. Aqui e aqui, ó. Não faz mal. Aqui eu vou colocar uma fita crepe, senão a gente não vai enxergar, tá? Ó. Mas não teria problema se riscasse o tecido, porque ele vai ficar escondido. Ó. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Achar o meio. E aonde esses pontinhos se juntaram, então, ó, é na 1 e na 2, tá? Que eu fiz essa marcação. Ó, vou furar. Vou furar. Cuidado com a mão. E eu vou colocar aqui, ó. Posso tirar já a fita crepe daqui. Ó.
Pus a minha bailarina aqui, esse lado aqui de cima é que tá o mesmo tecido, é o lado do papelão cinza. O papel cartão tá aqui atrás, tá? Pus a minha bailarina. Ponho essa minha outra peça aqui. Ó, e vou abrir as perninhas da bailarina. Vejo, ó, como ela tá meio durinha de girar, eu ponho uma régua aqui entre uma e outra e faço um movimento, ó, pra cima e pra baixo. Tá? Prontinho, gente. Só isso. E agora, eu passo cola aqui nessa minha parte laranja. O meu tá laranja, né? Mas as cores, você vai criando aí da sua maneira, do seu gosto. E lembrando sempre, acompanhando as cores do seu tecido principal, né? Que nem esse meu tecido principal, maravilhoso. Esse tecido da Vimor, gente. Eles têm tecidos incríveis. Ó, passei cola toda essa parte laranja. E eu vou centralizar a minha outra plaquinha. Bato assim pra ela ficar bem certinha. E eu posso já segurar aqui com a fita crepe. Certo? Vou colocar só 3, que eu quero mostrar a colagem aqui pra vocês. Gente, feito isso, é só eu vir aqui no meu porta-treco aqui pronto, né? Vamos chamar de porta-treco? Vou passar cola aqui no fundo. Lembra que eu não pus acabamento aqui ainda? Ó. Vou espalhar. Certinho. Esse lado onde tem a bailarina, que é a cabecinha da bailarina, que é o primeiro, a base 1, eu coloco posicionado aqui, ó. Vejo se ele posicionou bem, se tá pros 4 lados, né, centralizado. E vou vir, ó, com a nossa amiga fita crepe e puxar bem tensionado. Ó, puxo desse lado. Ponho aqui e puxo desse lado. Puxo desse lado também. Pronto, ela não vai girar agora porque ela está toda amarradinha. E a nossa caixa está prontinha! Oi, gente, voltei. Então, ela vai ficar, depois que eu tirar as fitas, ficar prontinha, ó. Ela vai girar dessa forma, ó. Eu fiquei imaginando colocar bala aqui dentro, pirulito também, para festa de criança. Você pode colocar uma fita adesiva embaixo para ela ficar fixa aqui. E aí ela vai girando, olha que demais. E essa é a que a gente acabou de fazer, ó. Ela não tá girando ainda porque ela tá toda presa com fita crepe. Aliás, né, gente, fita crepe, anotem, fita crepe é a alma da cartonagem, né? Porque sem ela fica difícil. Então, vou deixar aqui secando umas 2 horinhas, 2, 3 horinhas. E ela vai ficar linda, maravilhosa. Gente,